Projeto de extensão da Unesp em Presidente Prudente propõe atividades com jogos eletrônicos comandados por movimentos do corpo para trabalhar o desenvolvimento de crianças autistas e com paralisia. A ação é desenvolvida em parceria com uma escola de educação especial da cidade e as atividades são pensadas para promover a interação e a criação de vínculos entre os participantes. No campus em Registro, os trabalhos de extensão monitoram a qualidade dos manguezais das regiões de Cananéia e Iguape, uma das formas de garantir a preservação de um ecossistema fundamental para a manutenção da vida de diferentes espécies. A edição desta quinta-feira, 1º de agosto, começa agora. Boa noite. Jogos eletrônicos utilizados no desenvolvimento de crianças com disfunções neuromotoras e transtorno do espectro autista. Essa é a proposta de um projeto de extensão da Unesp em Presidente Prudente, desenvolvido em parceria com uma escola de educação especial da cidade. O virtual se mistura à realidade. Para o personagem do jogo ganhar vida, ele depende da ação de alguém fora da tela. São chamados exergames, ou jogos de movimento. O sistema funciona com sensores que captam o deslocamento do corpo. Por isso, não há o uso de controles. E essa atividade é uma ferramenta pedagógica poderosa para o desenvolvimento de crianças e adolescentes com autismo. Há 3 anos, ela é utilizada nesta escola de educação especial na cidade de Presidente Prudente. A instituição é referência na região em atendimentos clínicos e pedagógicos a crianças e adultos com autismo e doenças relacionadas ao controle e função muscular. Diagnosticado com autismo aos 2 anos, uma das dificuldades do João Augusto era se manter concentrado em uma atividade. Ele era muito inquieto. Ele não ficava sentado por mais de 2 minutos. Dá para perceber que o contato com jogos eletrônicos mudou essa condição. Aumentou também a verbalização, eu percebi, depois dessas atividades. E o interesse dele por tablet, por celular, por joguinhos de videogame, isso aumentou bastante, porque ele não tinha interesse. O interesse dele era restrito, né? Era restrito. Assim, ele andava praticamente o dia inteiro e não fixava em lugar nenhum. Agora ele anda de bicicleta, ele joga, tem joguinho que a gente nem sabe, ele mesmo baixa, ele mesmo joga. Graças a uma parceria com a Unesp na cidade, o garoto, que participa das atividades com jogos desde abril de 2016, é acompanhado de perto por esta aluna de doutorado. Ele demorou 2 meses para poder entrar nessa sala, demorou mais 1 mês para trabalhar com outras crianças, no 5º mês ele já estava jogando com os colegas, no 6º mês ele já estava jogando sozinho. Hoje, depois de 2 anos, o João Augusto é uma criança que, apesar de não ter uma leitura efetiva, ele entra na sala, ele visualiza o ambiente, ele já sabe o local que ele vai sentar, ele senta, espera todas as estagiárias configurar os equipamentos, realiza a sua atividade, senta novamente, espera os colegas realizar as atividades dele e vai para a sala de aula. Então, ao longo de 2 anos e meio com o João Augusto, nós ganhamos tanto nas habilidades motoras, quanto na interação social, quanto na comunicação. Ela integra um laboratório de pesquisa em tecnologia assistiva e inclusão escolar, coordenado pelo professor Manuel. Todos os dados coletados durante as atividades na escola são usados nos estudos. A gente já tem um diagnóstico inicial do comportamento deles, né? Então essas variáveis nos é dada e já observada anteriormente. A partir disso a gente submete individualmente ele aos jogos. Com isso a gente consegue entender as características de cada um e especificamente a gente selecionar e classificar o jogo para cada um, de acordo com o estímulo que dá o jogo, com o tempo, com o time e o feedback que a gente tem de cada jogo. Isso é importantíssimo, para que a gente saiba utilizar o jogo para cada tipo de transtorno específico. Com isso, os jogos são usados para desenvolver habilidades fundamentais para o autista em diversas situações do dia a dia. Competências de geografia, por exemplo, vamos trabalhar com cartografia. A gente trabalha o mapeamento dessas crianças, né? Por exemplo, o mapeamento da sua casa ou o mapeamento aqui da instituição no campo virtual.
E aí ela vai aprender o que tem aqui na Lumen, o que tem no teto da Lumen, o que tem no chão, isso tudo de uma vista aérea. Posteriormente, ela vai trabalhar isso no campo real. E aí a criança ela chega mais segura. É como se nós antecipássemos uma ação dizendo, olha, aquilo que nós vamos realizar, ele está aqui, ele pode ser realizado de uma maneira segura, ele não vai trazer nenhum tipo de malefício para você. E aí a criança ela vai com uma segurança mais trabalhando no campo real. Como entender, por exemplo, que ele é o próprio avatar. Né? E a partir desse entendimento que ele faz, que ele é o avatar do jogo, porque esse jogo depende do escaneamento individual de cada participante, e a partir daí ele passa a ser o avatar do jogo. O Exergame se baseia nisso. E o jogo interage a partir da interação que o sujeito dá. Se ele se movimenta, o avatar se movimenta. Então, quando ele passa a entender essa relação, é que ele tem, então, o vínculo com o jogo e com os participantes do jogo. Além do João Augusto, outros 31 alunos de 9 a 17 anos participam das atividades com jogos eletrônicos. Quando chega na terça-feira, eles já sabem que eles vão ter esse atendimento pela Unesp. E eles já chegam, eles já sentam. No começo, alguns alunos não sentavam, não conseguiam esperar a sua vez. E hoje eles já fazem isso. Para a diretora pedagógica, a parceria com a Unesp aprimorou o trabalho realizado na instituição, já que ofereceu novas possibilidades de trabalho com as crianças. Nós vimos muitos ganhos, né? Alunos que no começo alteravam o comportamento na hora dos jogos, hoje eles melhoraram essa questão do comportamento, a questão da coordenação motora, da comunicação, da interação com o amigo de sala. Novas habilidades que possibilitam cada vez mais a inclusão social das pessoas com autismo. Apenas a tecnologia por si só, ela não leva ganhos efetivos. Então, o que nós trabalhamos? A tecnologia, neste caso, os jogos digitais e os Exergames, aliados a metodologias que nós estamos implementando e a mediação tanto do estagiário quanto do docente, do professor na sala de aula, elas possibilitam ganhos de habilidades sociais, tanto na interação social quanto as habilidades motoras, que são muito grandes e são suficientes para que essa criança ela possa futuramente vir a desenvolver outras habilidades. Agora vamos conhecer o trabalho de um grupo de pesquisadoras da Unesp em Registro, que se dedica incansavelmente a monitorar manguezais de Cananéia e Iguape, no litoral sul do estado de São Paulo. Além de ser um importante berçário de espécies marinhas e terrestres, esse ecossistema garante a sobrevivência de comunidades inteiras daquela região. Durante 2 dias, a nossa equipe acompanhou as ações que são desenvolvidas por lá. Quem tem a possibilidade de percorrer a pequena cidade de Cananéia, no litoral de São Paulo, logo percebe a importância da pesca no dia a dia da comunidade. 80% da economia local estão relacionados ao vai e vem de pequenos e grandes barcos, que navegam principalmente pelo estuário, esse canal formado por água doce e salgada no encontro do rio com o mar. Grande parte da produção é resultado do trabalho de pescadores que atuam sozinhos ou em regime familiar, em embarcações com limite de tamanho. O Lucas é o presidente da colônia, que representa 500 pescadores associados. Passou de pai para filho, de vô para pai, e é uma sobrevivência que a gente tem no meio de comer, beber. A gente não quer muita coisa, só quer pescar e ficar tranquilo na nossa paz que a gente tem na natureza, dentro do mangue, da mata. A diversidade do pescado encontrado no estuário permite essa sobrevivência. É bem preservado o nosso estuário. A gente pesca desde ostra, caranguejo, robalo, tainha, bagre, de todas as espécies que por safra também, né? Tem safra de corvina, tem safra de paru, tem safra de tainha. O segredo para manter uma atividade pesqueira forte passa pelo cuidado com a natureza. E para a Natália, gestora florestal, isso não falta em Cananéia. A cidade está na maior área contínua de Mata Atlântica do estado e possui 9 unidades de conservação de diferentes categorias.
Elas fazem parte de grandes áreas naturais protegidas, os chamados mosaicos do Lagamar e do Jacupiranga. A Natália é a gestora de 3 unidades, as reservas extrativistas do Taquari e da Ilha do Tumba e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Itapanha-Pima. Essas unidades elas têm o objetivo de conciliar a conservação da natureza com a conservação da cultura e do modo de vida das comunidades tradicionais que fazem uso dessas áreas. Então a gente tem os caiçaras, os pescadores que moram nessas regiões ou usam dos recursos naturais dessas áreas, que também precisa ser feita a utilização de forma sustentável desses recursos para que se mantenham disponíveis para a utilização dessa comunidade. A principal característica que aproxima as unidades geridas pela Natália é a presença nas 3 áreas dos manguezais. Eles ocupam 15 mil hectares no litoral sul de São Paulo e aqui é onde estão mais conservados. A gestora da Fundação Florestal explica que o nível de proteção do mangue afeta diretamente a qualidade da pesca. Os manguezais eles são basicamente um berçário da vida marinha. Ele tem as espécies que tem todo o ciclo de vida delas acontecem nesse ambiente e as espécies que parte do ciclo de vida só se dão dentro dos manguezais. Ele serve como alimentação, como local de alimentação para inúmeras espécies e como berçário para muitas espécies. A gente primeiro protege esse berçário porque ali as espécies vão estar em primeiro lugar ali no manguezal e dali elas vão sair para ser pescadas. Então essa realmente é a nossa base de proteção. Esta professora da Unesp em Registro estuda justamente a saúde dos manguezais. Marília participa do Conselho Integrado de Gestão das Unidades de Conservação, formado por órgãos públicos, ONGs e membros da comunidade. Desde 2001, ela coordena um trabalho de monitoramento que há 3 anos se transformou num grupo de pesquisa ligado ao CNPq, órgão federal de fomento. O objetivo é avaliar as condições de saúde de 36 parcelas de mangue nas regiões de Cananéia e Guape. Para entender como funciona e a importância do trabalho, nós embarcamos numa viagem com a pesquisadora até o Manguezal do Nóbrega, localizado na margem oposta do Mar de Cananéia, outro nome dado ao estuário. São 10 minutos de deslocamento até chegar ao ponto de desembarque e adentrar a área de vegetação. O primeiro passo é medir o diâmetro e a altura das árvores mais desenvolvidas. Nessa região, elas podem atingir até 15 metros de altura. As plantas mais jovens também entram na contagem e passam a ser monitoradas a partir de 1 metro de altura. Ela dá informações para a gente a respeito de quanto de biomassa de madeira a gente tem. O que significa isso? O quanto de madeira está absorvendo carbono, por exemplo. O quanto de área de manguezal a gente tem, quanto a área de mangue, de vegetação de mangue a gente tem, qual é a porcentagem desses troncos que estão mortos ou que estão vivos. Com tudo isso a gente conta uma história de cada uma das parcelas. E a história dessa é uma história de muita saúde, de muito benefício dado às populações humanas que estão vivendo aqui, né? A salinidade é outro aspecto avaliado. Uma baixa concentração de sal na água do solo pode se tornar um risco para o crescimento e a própria vida do mangue. A gente quer saber a concentração de sal na lama. E com esse equipamento, com o refratômetro, a Marina vai ler a salinidade nessa área aqui. Salinidade 25. O 25 é uma salinidade que a gente tem monitorado nessa região aqui dos manguezais de Cananéia. Para a gente comparar, o oceano tem 36 de salinidade. Uma região de manguezal é uma região estuarina, com aquela mistura de água do oceano com água dos rios. Então ela é menos salgada do que a água do oceano. 26 é o que a gente tem observado nessa região, e é importante a gente saber qual é a salinidade de um manguezal conservado, saudável, para justamente comparar com outros que estão alterados. E aonde tem área com alteração, com entrada de água doce, com canais artificiais, que é o caso da região de Guape, fica gritante a salinidade daqui comparada com de lá.
Depois de coletados, esses dados são tabulados e disponibilizados para entidades de proteção ambiental. Prioridade é passar para gestores de unidades de conservação essas informações, passar para o Ministério Público essas informações, passar para a Secretaria do Meio Ambiente essas informações, tanto o mapeamento dos manguezais com o uso de imagem de satélite ou de fotografia aérea, como os dados de monitoramento dessas áreas permanentes, né, as parcelas permanentes que a gente tem aqui na região. Então, constantemente a gente participa de reuniões de conselhos de unidades de conservação, constantemente estamos trabalhando juntos e fornecendo os dados. Além da importância desse trabalho, outro destaque é a composição do grupo de pesquisa, formado só por mulheres. Enquanto a nossa equipe tem bastante dificuldade para se locomover, elas andam tranquilamente pelo mangue e ainda nos ajudam a carregar os equipamentos. Eu percebi que as meninas dão conta de carregar o equipamento pesado, dão conta desse trabalho, que é um trabalho físico, né? É bastante árduo, é cansativo, mas a gente dá conta muito bem e trabalha muito bem juntas, né? E a partir daí eu achei que era bacana a gente fazer esse empoderamento feminino. Eu não tenho nada contra os meninos, mas eu acho que a gente tem um momento importante aí de valorizar a atividade feminina na pesquisa, valorizar a atividade feminina na oceanografia, na engenharia de pesca e em função disso, agora eu só tenho equipes de meninas. Atualmente, 4 alunas de graduação participam das atividades. A Marina, por exemplo, foi selecionada como bolsista do projeto Cílios do Lagamar, uma iniciativa apoiada pela Fundunesp e pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Ao longo deste ano, vai se dedicar ao monitoramento dos manguezais em áreas degradadas em Iguape e vai contar com as experiências que teve até aqui. Antes a gente só tem uma noção meio que vaga de tudo isso, de conservar, né? A gente sempre quer conservar porque ajuda o meio ambiente, a gente não entende muito o porquê. E estando aqui dentro e vendo tudo, conhecendo tudo que ele oferece, tanto para a parte dos pescadores, para a parte da cidade e para a fauna aqui, para o mar, nossa, mudou total. Eu aprendi muito mais e eu vi realmente que a gente tem que cuidar. É o protagonismo e a dedicação dessas mulheres que permitem à comunidade de Cananéia garantir a preservação de sua principal fonte de sobrevivência. O Unesp Notícias está chegando ao fim aqui na TV, mas no nosso site e também no nosso canal no YouTube, você tem acesso à programação completa a qualquer hora. Até amanhã. Tchau, tchau.